Olá, turma. Tudo bem com todos? Sou a professora Mônica e, conforme prometi para vocês, cada vídeo um conhecimento, uma informação de graça para vocês curtirem, aproveitarem e pegarem também como aprendizagem. Hoje, o nosso vídeo, o nosso sexto vídeo, nós vamos falar a respeito da produção de texto. Quero mostrar para vocês como é que eu trabalho com produção de texto. Então, primeiro, a gente pede para os alunos, a escola tem, mas eu gosto de pedir para o aluno. Então, eu peço que cada aluno traga da sua casa filmes que eles estão acostumados a assistir, que as mães permitem eles assistirem, aí eles trazem para a sala de aula, a gente faz uma eleição para poder decidir qual é o filme que nós vamos assistir no dia de hoje, por exemplo. Eu gosto de trabalhar com a produção de texto na segunda-feira. Por quê? Porque segunda-feira é o dia da preguiça. Então a gente trabalhando produção de texto na segunda-feira, com uma aula bem variada, bem diversificada, o aluno acaba gostando, se divertindo e nem percebe que a segunda-feira é a segunda-feira conhecida. Então eu peço para que eles tragam os seus filmes de casa. Aí a gente sempre escolhe 5 filmes dos que eles trazem, coloca o nome no quadro dos filmes e aí a sala toda vota decidindo qual é o filme que vai ser assistido naquele dia. Então, geralmente, já é um costume, então eles têm a democracia. Existe aquela planilha que eu mostrei para vocês no segundo vídeo, né? Sobre a democracia que a gente usa. Então, cada um se respeita, cada um respeita a decisão do outro. Aí, aquele filme que é mais votado é o que a gente assiste ele, sempre acompanhado de uma deliciosa pipoca. Então, a gente se organiza, sai da sala, vai para a biblioteca, onde tem um ambiente super agradável, um tapete no chão para ficar à vontade, para descansar, almofadas, cadeiras, do jeito que a gente gosta. E ali, ó, descontraído, a gente assiste o filme e come aquela deliciosa pipoca que a merendeira já fez e já levou pra gente. Outras vezes a gente come essa pipoca feita com leite ninho, né? Outras vezes só a pipoca pura mesmo, mas saborosa, cheia de amor, cheia de carinho, cheia de vontade de estudar. Aí todos assistem o filme. Terminou de assistir o filme, então a gente volta para a sala e aí, com base no filme, eu faço um questionário para eles responderem. O questionário é todo sobre o filme, mas eu gosto de fazer aí em torno de 12, 13 questões. Claro que eu não coloco as primeiras fáceis, não. Pelo contrário, eu gosto de fazer assim, ó, viro de cabeça para baixo as perguntas. E aí vou complicando mais, as últimas é que são mais suaves. O título do filme, por exemplo, é a última pergunta que eu faço. Então a gente vem aí para sentir o que eles absorveram daquele filme, o que foi interessante para eles, o que foi que eles mais gostaram, e aí vem as ideias e respondem no questionário. Terminou o questionário, aí nós vamos para o caderno de produção de texto. Pega-se esse caderno de produção de texto e cada aluno vai criar a sua história com base no filme que ele assistiu. Não vale copiar nada do filme. Eles só vão pegar o filme e se basear nele para criar a sua própria história. Nessa criação de história, eu peço para eles que façam no mínimo em 15 linhas. Mas todos já estão sabendo que, voltando agora ao segundo semestre, nossas produções de texto vão passar a ser de 30 linhas. Por quê? Porque eu mostro para eles que tem que ter começo, meio e fim. Tudo que você vai fazer na vida tem que ter começo, meio e fim. Então eu aproveito a oportunidade para ensinar para eles, desde a hora que escolhem um filme, já começa a nossa democracia. Aí eu mostro para eles a importância que tem da gente saber o que a gente quer na vida, da gente ser decidido, da gente não ter dúvida, e também o valor de uma eleição. Por que existe eleição? Por que a
gente tem que votar na eleição? É muito comum a gente escutar o adulto falar, eu não vou votar não vai mudar nada no país, não vai mudar nada, pior que está, não fica? Não, eu não concordo, porque o voto é o único momento na vida do cidadão que ele tem direito de dar palpite, de optar, de colaborar com a sua cidade, com o seu estado, com o seu país. Então eu mostro para os alunos a importância que tem do voto, a importância que tem a democracia e a importância que tem a gente saber o que se quer da vida, a gente ser decidido e o que a gente começa a gente tem que terminar. Então é onde aqui na parte de criar a história eu marco para eles 15 linhas. As 5 primeiras linhas eles vão fazer a introdução do texto deles, da história que eles vão criar. As de 5 a 10 linhas eles vão fazer o meio da história que eles criaram. E as últimas 5 linhas, eles vão finalizar a história. Então vai ter começo, meio e fim. Eu gosto de fazer isso porque eu entendo que é a forma mais correta que tem de você ensinar a produção de texto que lá na frente, no ginásio, no ensino médio, chama-se de redação. Quantas dificuldades a gente vê com redação? Porque não foi trabalhado a base, que são as séries iniciais, da maneira correta. Então, o que acontece? Eu dou aula também para o 7º ano. E os meus alunos do 7º ano, muitos deles, para não dizer a maioria, não sabem o que é fazer uma redação. Não faz da maneira correta, não sabe como começar. Mas eu tenho certeza que é o quê? Faltou trabalhar a base com ele, que é esse passo a passo aqui, ó. Se tivesse acontecido isso com eles lá no primário, no ginásio, era mamão com açúcar, como se diz, né? Era super fácil para eles. Então, terminou essa parte, criou a história, aí eles pegam um caderno de desenho e vão desenhar a história que eles criaram. Então, eles podem usar o caderno de desenho, lápis de cor, régua, o que eles quiserem. Mas se eles optarem para fazer só a colagem, também pode, porque a gente dá a opção para eles ver qual tem mais facilidade. E no final, tanto como desenho ou como colagem, eles estão representando a história deles, o que eles quiserem falar. E aqui também, nesse desenho aqui, ó, eles podem criar muito mais, aí a mente já está bem voltada para o texto, eles têm condições de criar e acrescentar muita coisa no caderno de desenho. E eu com uma coisa que eles gostam muito. Terminando a parte do desenho, a gente vem aqui com o ditado de palavras mais difíceis ouvidas no filme. Então aí eles fazem esse ditado, a gente faz a correção, todo aquele processinho que tem quando a gente passa uma atividade para eles. Terminou o ditado, a gente ainda aproveita essas mesmas palavras difíceis e a gente faz a separação de sílabas, sabe? Então, isso acontece em vários planos de aula que nós podemos fazer. Acontece em vários planos de aula, sabe? Você pode aqui, absorvendo esse material, esse conhecimento aqui, essas atividades, você tem aí, se você quiser e quiser trabalhar profundamente, explorar bem esse processo, você tem aí 3 planos de aulas muito ricos, diversificados, e que o aluno gosta tanto, que o próprio aluno, quando vai chegando sexta-feira, fala: tia, segunda-feira vai ser a produção de texto? Por quê? Porque eles já trazem o caderno de desenho, já trazem o que eles acham que pode usar para fazer seus desenhos, criar suas histórias. Muitas vezes traz a pipoca, traz um lanche diferente, para na hora do filme eles poderem comer, que não seja o lanche da escola, para variar. E aí, ainda tem, com todo esse trabalho nosso, ainda vem aqui, ó, no final, em outra aula, claro, o cantinho da leitura. Da leitura que eles criaram, da leitura da história que eles criaram. Aí, cada um tem direito de ler a sua história e ainda mostrar o seu desenho e explicar a sua história. Muitas das vezes, eles explicam, quer falar por detalhe por que ele fez aquilo, por que ele deixou de fazer isso,
acaba sendo, pessoal, uma aula muito rica de conhecimentos, muito vantajosa, muito valorizada pelo próprio aluno, que gosta desse processo aqui todo, ó, e ele já sabe o que vai acontecer com ele. E ao final fica aqui uma aprendizagem, uma interdisciplinaridade muito grande de português com outras disciplinas, com artes, por exemplo, com ensino religioso, até com a educação física a gente consegue interdisciplinar essa aula. Tamanha é a riqueza que tem esse conteúdo, que no final vai levar o aluno lá da segunda fase, do Fundamental 2, lá do ensino médio, saber o que é uma redação. Os alunos do 4º ano, quando fazem esse trabalho aqui, quando chega dezembro, eles são capazes de conversar com você, de fazer uma redação para você, só falando, conversando com você, sabendo que tem começo, meio e fim, que é só o que eu mostro para eles. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Hoje, o meu dia, a minha dica e a minha experiência que eu passo para vocês hoje é sobre produção de texto no 4º ano, mas eu posso afirmar para vocês que é a base para o aluno aprender redação, chegar no ginásio e não ter dificuldade. Conhecendo as palavras difíceis, conhecendo pontuação, parágrafo e principalmente que uma redação tem 3 passos importantes: começo, meio e fim. Eu espero que vocês tenham gostado, espero também que deem o seu like, compartilhem, curtam, se inscrevam, me ajudem a crescer o canal, me acompanhem todos os dias, segunda, quarta e sexta. A minha pretensão, eu estou fazendo até agora e pretendo continuar publicando meus vídeos segunda, quarta e sexta. 3 vídeos por semana, com certeza, enriquecedores, que vai colaborar muito com quem é professor, com quem é aluno e com os pais. Tenham todos um bom dia.